Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar estudando a parte de requisições assíncronas no React. A gente vai ver agora as requisições assíncronas do tipo post, put e delete. A gente tinha visto anteriormente somente requisições do tipo get. Então, vamos lá. Eu estou aqui com a minha aplicação vazia. Eu vou agora explicar para vocês os tipos, os métodos HTTP, os métodos de requisição HTTP mais comuns. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui como comentário para ajudar. Métodos de requisições HTTP mais comuns. A gente trabalhou até agora com GET. O GET é o padrão normal do navegador quando a gente acessa uma página web. Para que que ele serve? Ele serve para buscar uma ou mais informações no meu servidor, vou chamar aqui de back-end. Então, quando eu preciso buscar uma informação ou várias informações, eu uso o GET. Nas aulas lá de requisição assíncrona, a gente estava indo num back-end, numa API, pegar dados. Então, a gente estava utilizando sempre no Axios o GET, que a gente estava buscando informações. A gente tem o POST. O POST ele serve para criar um novo dado ou informação no back-end. Então, quando eu vou criar uma nova informação, um novo dado no meu back-end, eu faço requisição do tipo POST. Eu tenho requisição do tipo PUT. O PUT é quando eu quero atualizar um dado no back-end. Então, já existe esse dado lá no back-end, eu estou atualizando ele de alguma forma, eu utilizo o PUT. E o delete, todo mundo deve saber para que é para remover um dado do back-end. Ok? Então, o que que a gente vai começar na aula de hoje? A gente vai, como essa disciplina ela é mais focada nesse momento em front-end, então a gente vai utilizar uma ferramenta que permite a gente fazer um back-end, uma API fake, porque a gente consiga testar esses outros métodos post, put e delete para enviar dados para a API, para poder atualizar e para poder deletar. Então a gente vai usar uma ferramenta que se chama JSON Server, que ele permite a gente criar um back-end fake para a gente testar esses outros métodos HTTP. Ok? Então, basta ir lá no Google, você coloca JSON Server GitHub, aqui vai aparecer o GitHub desse pacote, explicando. Dá para fazer muita coisa com o JSON Server. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Vocês quiserem, gostarem, quiserem se aprofundar mais, podem vir aqui no GitHub dele e dar uma olhada. E eu também vou colocar na descrição da aula e no Classroom um link para um vídeo de um brasileiro que ensina também algumas coisas do JSON Server para quem quiser ter interesse. Não precisa não, que o que eu vou mostrar para vocês é o suficiente para acompanhar a aula, mas quem quiser aprender um pouco mais, pode dar uma olhada nesse vídeo e ir aqui na documentação, correto? Então, vamos lá. A primeira coisa para poder usar esse JSON Server, que vai ser um servidor na nossa máquina, que vai criar uma API falsa, é instalar. Vocês podem abrir o terminal mesmo do computador de vocês e digitar o comando npm install
"-g", tem que ter o "-g", porque ele vai instalar de forma global na máquina, como ele vai ficar rodando para a gente poder acessar, e ele é independente do nosso front-end, a gente instala ele como global, aí coloca JSON server. Ok? E no meu caso já está instalado, eu não vou dar o comando. Aí vocês dão o comando e ele vai instalar na máquina de vocês aí o JSON Server, correto? Então, eu vou fechar aqui meu terminal. O próximo passo é, você vai criar uma pasta vazia no seu computador, onde você achar melhor essa pasta, e abre essa pasta no VS Code. Eu já fiz esse passo, eu já estou com essa pasta aberta aqui no meu VS Code, uma pasta vazia. O nome da pasta que eu dei foi API-filmes. Então, já estou com ela aberta aqui no meu Visual Code. Aí, dentro dessa pasta, aqui pelo Visual Code mesmo, eu vou criar um arquivo, que esse arquivo ele vai representar o meu banco de dados da minha API fake. Eu vou chamar ele de db.json. O nome não é importante. Aí esse arquivo ele vai representar o nosso banco de dados e ele vai guardar os dados numa representação em formato JSON. Então, como é formato JSON, ele sempre começa, abre e fecha com chaves, e aqui dentro eu vou colocar os meus dados. Eu tenho uns dados aqui que eu vou criar junto com vocês, que vai ser o dado inicial dessa nossa aplicação que a gente vai desenvolver. Então, vamos fazendo. Então, eu vou colocar aqui uma chave, vou chamar de gêneros, dois pontos. Aí eu vou ter um array de gêneros, de objetos que representam gêneros. Então, eu vou abrir aqui a chave. Muito cuidado na hora que você estiver digitando as coisas, porque o JSON ele tem o padrãozinho dele de como as coisas têm que ser escritas. E se esquecer uma vírgula, uma chave, um colchete, essas coisas, ele não vai funcionar. O bom é que o VS Code, ele normalmente ele mostra onde tem o erro no arquivo JSON. Então, todas as chaves, sempre ela tem que ser com entre aspas. Aí eu vou colocar agora gêneros, aí o gêneros é um array, como é um array, abre os colchetes, e ele vai ser um array de objetos JavaScript que representam cada gênero. Aí eu vou colocar aqui ID, a gente vai usar sempre ID como chave primária, que o JSON Server ele espera que seja ID, e aqui, no caso, o campo vou chamar de nome mesmo. É o ID do gênero e o nome do gênero. Eu vou criar aqui uns três só para ter algum dado para a gente trabalhar. Então, o primeiro objeto vai ter o segundo objeto? Vai. Então, eu tenho que colocar a vírgula e abrir chaves. Tá vendo que se eu colocasse vírgula e não colocasse nada depois, o meu VS Code marcou aqui falando que tem problema? Então, sempre que eu for separar, eu tenho que colocar a vírgula aqui no meu formato JSON, que eu vou colocar mais de um. Então, eu vou colocar outro gênero aqui de novo. Vou copiar esse pedacinho aqui para facilitar a nossa vida. Eu só mudo os valores. E D2, vou colocar aqui comédia, vírgula, de novo, e D3, colocar drama. Então, tá bom de gêneros para mim, para os meus filmes. Aí agora eu vou criar depois de gêneros eu vou criar os filmes. Então eu coloco aqui uma vírgula e agora vem os filmes. Dois pontos, filmes vai ser um array de objetos também. Então aqui eu abro e aqui agora eu vou criar. O filme vai ter o ID. Vou colocar o ID1 aqui para o primeiro. Ele vai ter o nome do filme, que nesse caso aqui eu vou colocar Vingadores. Ele vai ter o ano, que seria o ano de lançamento. Aqui eu posso colocar o número mesmo, 2012. E
eu vou fazer um relacionamento 1 para n aqui entre gêneros e filmes. Então, meus gêneros é 1, meu filmes é n, né? Então, eu vou criar uma chave estrangeira aqui em filmes. Para seguir o padrão do JSON Server, a chave estrangeira é o nome da tabela que eu vou me referenciar, sem o S no final, gênero, e coloco ID depois com I maiúsculo, para seguir esse padrão, para funcionar corretamente como ele espera internamente que a gente precisa dessa forma. Vingadores, eu vou colocar gênero ID 1. Então, é o suficiente para mim para o que a gente vai trabalhar de exemplo desse conteúdo. Então, eu vou colocar mais um filme, aí eu vou copiar aqui, só mudar os dados. Então, vai ser o ID2, vou chamar de Minha Mãe é uma Peça, colocar aqui um ano 2013 e o gênero comédia, gênero ID 2. Vou colocar mais um filme, ID3, aqui, sei lá, Matilda. Vou colocar aqui o ano, sei lá que ano foi, vou colocar qualquer ano aqui, 1998. E o gênero ID vou colocar comédia 2. Correto? Então, salvei aqui. Não preciso de mais nada, inicialmente está ok para mim esses dados iniciais que vão ter na minha API. E a gente vai criar um aplicativo React que cadastra os filmes e mostra uma lista de filmes só para a gente praticar os outros tipos de requisição. A gente vai poder adicionar filme, editar filme e excluir filme. Correto? Então, salvei. Tá ok, eu posso até fechar aqui. Aí agora, eu quero iniciar o meu servidor do JSON Server, para eu ter uma API rodando na minha máquina que eu consiga, através do React, mandar requisições para poder pegar esses dados. Como é que eu faço? Você abre o terminal e vai dar o comando JSON Server --watch db.json. Então, aqui eu tenho que estar na pasta. Se eu for usar o terminal sem ser o do VS Code, você tem que estar dentro da pasta onde está esse arquivo db.json. No caso aqui, meu endereço é esse aqui. E dá Enter. Pessoal, normalmente a primeira vez que você dá esse Enter, deve aparecer um erro para vocês falando JSON Server não pode ser carregado porque a execução de scripts foi desabilitada nesse sistema. Isso aqui está escrito até errado. JSON. Qual é o problema nesse caso? Aqui eu estou no Windows 10. Não sei se acontece o mesmo erro em todos os Windows. Se acontecer, vocês não acharem na internet como resolve em outros Windows, vocês mandam mensagem para mim, a gente tenta resolver, achar o problema. No Windows 10 é fácil de resolver. O que é que vocês têm que fazer? Eu vou até aqui pegar o comando, deixa eu apagar aqui, você vai abrir o seu terminal, mas aí não pode ser o terminal do VS Code, abre o terminal pelo Windows mesmo, só que você tem que estar executando o terminal como administrador. Eu imagino que todos vocês saibam como é que faz para executar o terminal do computador usando como administrador. Aí você vai dar esse comando aqui para poder parar de dar esse erro lá no terminal que você executou como administrador. Esse comando aqui que eu acabei de escrever aqui embaixo, você vai dar esse comando no terminal executando como administrador. Aí pode fechar o terminal e rodar o comando de novo lá para executar o
para executar o JSON Server, que agora ele vai estar funcionando. Como é que eu sei que vai estar funcionando? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica, que eu já fiz aquela outra configuração no meu computador anteriormente. Aí ele rodou, vai aparecer essas coisas aqui para vocês, que são, como no meu banco de dados eu tenho dois tipos de tabela, dois recursos, ele gera para mim esses dois links automaticamente. O localhost nesse endereço barra gêneros e o barra filmes, que é onde eu consigo pegar os dados. A gente vai entrar em detalhes disso daqui a pouco, um pouquinho mais. Então, está rodando, tem que deixar rodando aí mesmo. É, Aí agora na minha máquina, se eu for rodar uma aplicação React, eu consigo usar esses endereços aqui para poder pegar dados do meu servidor, igual a gente fez na aula lá de requisição na primeira, que a gente tinha alguns links e era o endereço de uma API que a gente mandava a requisição e ele retornava dados. Aí agora a gente vai mandar a requisição para esses endereços aqui para pegar dados, salvar dados e essas coisas. Correto? Quando a gente está trabalhando no desenvolvimento de uma aplicação React, que ela vai se comunicar com uma API, é muito comum a gente usar algum aplicativo que ajude a gente fazer testes nos endereços da API para ver se está funcionando tudo como deveria estar funcionando e tudo. Eu recomendo, e é o que eu uso, um aplicativo que ele se chama Insomnia, que eu recomendo que vocês façam o download dele. Se eu não me engano, ele só funciona em máquinas de 64 bits. Se a máquina de vocês não permite a instalação do Insomnia, tem um outro similar a ele que se chama Postman. Eu vou colocar também o link sobre um vídeo falando do Postman para vocês. Eu nunca usei o Postman, mas ele faz as mesmas coisas que o Insomnia faz. Eu estou acostumado a usar o Insomnia, eu vou mostrar para vocês como usar o Insomnia, correto? Então, vocês fazem o download, instala. Eu estou com o meu Insomnia aqui aberto. Aí ele mudou recentemente a interface. Eu não sei se vai estar aparecendo igualzinho para vocês aqui. Mas no caso aqui está aparecendo já algumas configurações que eu já fiz de outros projetos que eu estava mexendo. E eu tenho aqui nesse botão, ou se não tiver igualzinho para vocês, vocês devem achar, tem o Create. Antigamente chamava de Create Workspace, hoje em dia chama de Create Request Collection. Você cria aqui porque você vai criar uma área de trabalho para testar os links, as rotas que a gente chama, as rotas da API da sua aplicação. Você dá o nome que você quiser para esse Request Collection, eu vou chamar aqui de API Filmes. Aí ele vai abrir essa seção aqui para mim, onde eu posso agora começar a criar requisições, simular requisições para todas as minhas rotas ou endpoints, que quando a gente fala de API a gente costuma chamar as rotas de endpoints também, é um nome bem comum vocês escutarem do meu servidor, do meu API, para testar aqui de forma para verificar se está tudo funcionando da forma correta, até para ver como é que estão sendo, vêm os dados retornados. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Aqui eu vou criar uma nova requisição, new request. Eu vou chamar essa requisição de buscar filmes. Essa requisição ela vai ser aqui do tipo get. Tá vendo? Deixo o get aqui e vou colocar o create. Aí eu estou falando, ó, eu vou fazer, usando o Insomnia, uma requisição para o meu servidor, para a minha API do tipo get. E aqui eu vou colocar o endereço que eu vou buscar esses dados, que é o endpoint que a gente chama. Aí eu vou mostrar para vocês como funcionam os endpoints do JSON Server, da API fake que a gente criou e está rodando na nossa máquina.
Então, para buscar todos os dados, no caso lá, vou voltar lá, eu tenho barra filmes e barra gêneros. Se eu acessar esses URLs, esses endpoints aqui, eles vão me dar uma lista de filmes e uma lista de gêneros. Quer ver? Então, eu estou fazendo a requisição de filmes para o endereço lá, barra filmes, e vou mandar aqui a requisição, e ele vai retornar aqui, mostrou aqui, o que a aplicação retornou para mim, que foi um JSON com todos os filmes. Não é isso aqui que a gente fez da primeira vez lá no React, a gente mandou uma requisição do tipo GET para uma API e ela me retornou um JSON com os dados, então aqui eu fiz a mesma coisa. Então, eu estou usando o Insomnia para poder testar os meus endpoints para ver como os dados são retornados. E eu vou mostrar aqui para vocês, o Insomnia serve bem para simular também todas as capacidades. Então, está funcionando ok. Então, para buscar todos, eu coloco, no meu caso lá é filmes, eu coloco barra filmes. E se eu quiser buscar apenas um filme específico, eu vou criar uma outra requisição aqui, buscar um filme. Eu vou colocar o nome dessa requisição também do tipo GET, que eu estou indo pegar a informação. Qual é a diferença aqui? É a mesma URL, só que depois do barra filmes, eu coloco barra e o ID do filme que eu quero buscar. Vou colocar aqui barra 2, por exemplo, e mandar a requisição. Ele vai me retornar só o filme de ID 2. Então, se eu quero buscar todos, é o barra filme. Se eu quero buscar um, eu coloco barra o ID daquele registro que eu quero buscar. Pessoal, é importante vocês entenderem que cada cada API, cada servidor, ele tem uma forma de trabalhar esses endpoints. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é específico do JSON Server. Ele é um tipo de várias pessoas seguem esse padrão também quando estão criando suas APIs, mas não necessariamente é sempre dessa forma, ok? Então vamos, se eu quiser criar um filme, então, quando eu vou criar uma requisição vou criar um dado novo no servidor, eu faço uma requisição do tipo POST, que foi o que eu falei com vocês agora no início da aula. Então, vamos criar uma new request. O tipo não vai ser mais get, porque eu estou querendo salvar uma informação lá, criar ela pela primeira vez, então eu seleciono POST. Aqui no Nobody eu vou escolher JSON, porque a gente está trabalhando com requisições usando o formato JSON. Então, eu coloco ali JSON porque eu vou mandar uma requisição POST, mandar um JSON para o servidor e o servidor vai pegar esse dado e salvar ele no banco de dados lá. E eu vou colocar o nome aqui de criar filme. Então, vou dar um create. O endereço, no caso aqui do post do JSON Server, é o mesmo endereço lá, localhost 3000 filmes, que é onde está rodando aqui na minha máquina, que eu mostrei para vocês. Só que a diferença é que a requisição agora é do tipo post, não é do tipo get. Então, o servidor, ele vai fazer outra coisa quando ele recebe uma requisição do tipo post nesse endereço. Aí aqui está marcando o JSON que eu falei que eu ia enviar um JSON para o servidor. E aqui esse JSON que eu vou enviar é o filme que eu quero cadastrar. Então, eu tenho que enviar os campos do filme. É um JSON, eu vou abrir aqui a chave e agora eu vou enviar os campos que tem lá como se fosse na minha tabela filmes. No caso, a gente tem um nome, eu vou colocar aqui um nome qualquer, filme teste, vírgula. Eu tenho o ano, vou colocar aqui 2019, vírgula, e tenho o gênero ID, que tem que ser um dos... Tá faltando 2 pontos aqui, não. Tem que ser um dos gêneros que estão lá cadastrado. No caso, pode ser aqui ação.
correto? Eu não preciso enviar o ID, porque quando eu estou fazendo a requisição do tipo post para cadastrar um novo dado, não tem o ID, né? Que é um novo dado, ele não está armazenado ainda. Eu mando desse jeito, o próprio servidor vai salvar esse dado e gerar um ID para esse dado. Se eu mandar a requisição aqui com o send, ele vai salvar no banco de dados e ele retorna o próprio filme que eu acabei de cadastrar e já vem até com ID. Então, no caso, esse filme aqui, ele foi cadastrado com o ID 4. O JSON Server, quando você manda a requisição post, ele cria lá o dado e na requisição mesmo ele retorna com o ID preenchido desse dado. Então eu sei que salvou. Quer confirmar que salvou? Vamos lá buscar todos os filmes. O novo que eu acabei de cadastrar está lá cadastrado no banco de dados lá da minha API. Então o post está funcionando de forma correta. Qual outro que a gente viu? A gente viu alterar filme, que é put. Antes de mais nada, eu queria mostrar uma coisa que eu costumo aqui fazer no Insomnia para vocês, algumas dicas. Eu estou trabalhando aqui com o recurso que eu chamo filme. Eu estou cadastrando filme, buscando filme, vou alterar filme, vou remover filme. Aí o que é que eu gosto de fazer aqui no Insomnia? Eu vou criar uma pasta, um new folder chamado filmes e jogo todas as requisições para dentro da pasta filmes que eu gosto que fica organizado. Eu vou colocar aqui, não está querendo entrar, entrou, não, entrou e entrou, pronto. Então tá com todas as requisições aqui na pasta filmes, que se eu tenho uma aplicação grande, eu crio as várias pastas para separar as requisições de cada tipo de recurso diferente. Então é bom fazer. Por exemplo, se eu fosse fazer aqui o de gênero, eu vou criar uma nova pasta, gêneros. Se eu quero buscar, por exemplo, todos os gêneros. Então, aqui dentro da pasta gênero, eu clico aqui, crio uma nova requisição, buscar gêneros. Então, eu vou colocar aqui, vou copiar aqui esse pedacinho aqui. Só que em vez de ser barra filmes, vai ser barra gêneros. Enviei, veio todos os gêneros. Eu não vou criar todas as requisições de gêneros aqui, né? Eu só estou mostrando para vocês como é que funciona e como é que eu organizo. Então, aí eu ficaria gêneros e filmes, faria aí as duas pastas no caso. E tem mais uma coisa que eu costumo fazer para ajudar a trabalhar com insônia tá vendo essa parte aqui, HTTP localhost 3000? Como a gente está usando a mesma API, todas as requisições vão ser sempre para esse endereço aqui. O que é que muda é o que vem depois da barra. Então, eu posso copiar esse início aqui desse meu endereço, copiei, tem aqui no environment, eu clico aqui Manage Environments. Aí, aqui ele abriu essa tela, aí aqui ele tem um JSON, e aqui o que é que eu posso fazer? Eu posso criar variáveis e usar essas variáveis lá para eu não precisar ficar digitando toda hora alguma informação. Aqui eu vou criar uma variável chamada base underline URL e vou colocar o valor dela aqui, o localhost 3000. Talvez ficou um pouco pequeno para vocês, mas tá. Vou mostrar para vocês aqui. Ali no Base Environment, eu escrevi isso aqui, ó. Base URL localhost 3000. Aí toda vez que eu precisar escrever o localhost 3000, eu uso essa variável no lugar, porque facilitar a vida da gente. Aí eu clico aqui em Done, aí ele vai fechar a janela, e agora eu posso vir aqui em todos os meus, nas minhas URLs, aí eu posso colocar base underline URL, espere um pouquinho que vai aparecer um negocinho roxo aqui que é da variável, clico nele, aí agora eu coloco barra, o que eu quero completar, aqui no caso é barra filmes, vou trocar nos outros também,
base underline URL. Opa, deixa eu apagar. Base underline URL. Seleciono aqui, barra filmes, barra, no caso aqui, 2, que era o que estava antes, criar. Vou apagar aqui, base URL, barra filmes, e lá no gêneros, aqui, deixa eu, barra filmes, aqui o gênero que estava antes, e aqui nos gêneros também, vou apagar, base URL, barra gêneros. Aqui eu só vou mandar para ver vocês que continua a mesma coisa. É só alguns truques para facilitar quando você está trabalhando com o Insomnia. Então vamos voltar para onde a gente estava. Agora a gente vai alterar um filme. Então alterar, a gente vai utilizar uma nova requisição do tipo put. A gente vai enviar um JSON também. E aqui o nome da requisição eu vou chamar alterar filme. O JSON Server, ele espera que o endereço para onde você envia uma requisição do tipo put para alterar seja o endereço, né? Base URL. No caso aqui eu vou alterar um filme, então é barra filmes barra o ID do filme que você quer alterar. Qual é o ID do filme que você quer alterar? Sei lá, o 4, que foi o último que eu cadastrei aqui agora. Eu vou alterar ele. Então, e eu tenho que enviar um JSON também igual o do que eu tenho lá no post, com os dados, com os campos do filme todos preenchidos, menos o ID, porque o ID ele pega pela URL, ele sabe que aqui ele vai alterar o filme de D4 e vai colocar essas informações nele. Eu vou até mudar aqui para a gente ver. Ó. Vou colocar filme editado, vou colocar aqui o ano 2021 e o gênero eu posso alterar ou não, vou deixar dessa forma. Então, eu vou enviar essa requisição do tipo put. Aí ele vai, salva no banco de dados e retorna o filme com os dados alterados. Tá aqui, filme editado 2021. Se eu quiser ter certeza que funcionou mesmo, eu posso ir lá buscar todos os filmes. Ele vai estar lá editado, ou eu posso buscar só o filme que eu alterei aqui, né? E vai ver que ele veio alterado. Então, funcionou corretamente. É assim que o JSON Server espera que seja o alterar. E por último, a gente vai ter uma requisição do tipo delete do filme. Então, deletar filme. No JSON Server, como é que ele espera que funcione o delete nesse caso? É o base URL, barra é filmes, né, que eu vou deletar um filme, barra o ID do filme que eu quero deletar. Vou colocar aqui barra 4. E não precisa enviar nenhum JSON, ele vai pegar pelo ID que vai estar na requisição lá, qual é o filme que ele vai deletar. Então, só lembrando, eu tenho 4 filmes aqui, o ID 4 é esse último aqui, eu vou mandar deletar ele. Então, coloquei aqui barra 4 e aí eu mandei a requisição, ele não retorna nada mesmo, o delete do JSON Server. E aqui, se eu mandar buscar todos os filmes, ele não vai estar mais aquele que eu mandei deletar. Então, basicamente, esse é o funcionamento do
de como funcionam os endpoints do JSON Server e como eu posso usar o Insomnia para testar e para verificar se está funcionando tudo certinho com a minha API antes de eu ir lá e fazer, implementar isso no React. Normalmente a gente usa sempre o Insomnia junto com na hora que a gente está desenvolvendo o front-end com React para poder ter certeza que as coisas estão funcionando da forma que deveriam e até para ver, olha, na hora que eu for criar um filme, eu tenho que enviar os dados dessa forma lá via o React, via requisição do tipo post. Ok? Então, pessoal, essa é a primeira parte desse conteúdo. Na próxima aula, a gente vai ver a segunda parte, que é fazer essa aplicação no React, que vai cadastrar os filmes, editar e remover e listar todos os filmes, ok? Obrigado e até a próxima aula.